Fala galera, beleza? Bom dia a todos aí, iniciando mais um panorama de mercado mini índice, hoje dia 6 de janeiro. Galera, hoje provavelmente eu não vou conseguir operar, tá? Mas eu vou fazer o panorama com vocês aqui pelo celular, mostrar os pontos e peço que tenham prudência aí no dia de hoje, beleza? Bom, vamos lá. O que a gente precisa primeiramente ficar de olho aí para esse mês que começa, tá? A gente tem um suporte do gráfico mensal, que é a região onde a gente se encontra hoje, tá? É uma região que a gente está começando a chegar, tá? Então assim, para quem pensa em começar a montar posição de ações, de empresas consolidadas, enfim, quem procura compras no médio e longo prazo, de repente começar a ficar de olho nos ativos que estão dando oportunidade de serem interessantes, porque a gente está no suporte, tá? Do mensal, começando a chegar. A gente ontem teve a perda da mínima, né, do mensal, tá? Que estava mais ou menos aqui. Eu não vou colocar certinho para não perder muito tempo, mas é mais ou menos nessa linha azul aí, tá? A mínima do mensal. Então a gente teve a perda dela ontem. É por isso que a gente teve uma boa escorregada aí do preço depois disso, mas lembrando que a gente está no suporte, tá? Só que como é um range, como é um tempo gráfico muito grande, mensal, o range é grande, ele pode dar uma boa descida aí no intraday e nem parecer que é suporte, beleza? Mas basicamente é isso. Eu vou pôr de branco porque a gente tem ideia aí de que tempo gráfico que é qual. Eu vou traçar linhas do mensal, semanal, diário e assim por diante, tá? O semanal, a gente tem uma perna de tendência que está devendo uma perna de correção, né? Então a gente tem toda essa perna de tendência aqui do semanal, tá? E a gente tem aí o diário, né? Fazendo a tendência, tá certo? Formando a perna de tendência do semanal. E a gente teve aqui o diário em algum momento fazendo um novo topo. E ontem ele fez um novo fundo, tá? Então o que isso caracteriza quando a gente analisa os tempos menores? Vale para os tempos maiores também, só que como é um prazo, um tempo muito grande, demora um pouco para acontecer, mas a leitura é a mesma. Então a gente teve um novo topo A, um novo fundo B, nada impede dele fazer um novo topo C aqui, tá? Que seria o padrão de alargamento que a gente chama, né? Uma consolidação e alargamento, que nada mais seria do que uma possível correção dessa perna de tendência do semanal que eu acabei de traçar para vocês, tá? Então a gente teria aí uma perna de tendência do semanal, uma correção em consolidação largamento para depois ter uma grande probabilidade dele continuar uma queda e repetir a perna de tendência do semanal, mas também podendo encontrar suporte no mensal e reverter a tendência, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. O que eu passei aqui, a gente precisa ficar de olho que a gente tem uma perna do semanal bem esticada, devendo correção, e a gente está numa região de suporte do mensal. Qual que é a tendência? A tendência é ele pelo menos corrigir essa perna do semanal, tá? Quando ele vai corrigir? Não sei. A tendência é essa, mas a gente consegue enxergar já que possivelmente que tem uma grande probabilidade dele estar fazendo a correção do diário em alargamento, né? Que eu mostrei agora, em cima de um suporte do mensal. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa configuração aqui, tá? Eu estou no diário, eu acabei de desenhar lá para vocês, seria esse desenho, tá? Topos maiores e fundos menores, tá? Então seria o padrãozinho de alargamento aí no nosso gráfico diário, tá? Topo, fundo, novo topo, ontem fez novo fundo, nada impede dele buscar lá um novo topo de repente, tá? Isso é uma leitura, tá? Se ele for respeitar realmente essa consolidação, esse padrão de alargamento, a gente tem que tomar cuidado
com as retrações do último movimento, que seria esse, do diário, né? Porque a gente sabe que quando está dentro de uma consolidação ele não respeita as retrações. Agora, para quem acredita que não vá consolidar, região boa de venda do diário seria essa retração aqui, tá certo? Antes disso, o que a gente tem que estar de olho pro intraday? Isso mais médio e longo prazo, tá, galera? Agora pro intraday, só para vocês terem a visão do macro aí. O que a gente costuma fazer no intraday? Máximas e mínimas do dia anterior, né? Mais uma vez, eu não vou traçar exatamente. Suporte de resistência. Eu não vou traçar exatamente o número, porque senão a gente perde um pouquinho de tempo, tá? Então seria mais ou menos máxima e mínima aí. De ontem, para o intraday, o que a gente geralmente fica de olho? 60 e 15 minutos. Então máxima e mínima traçada. O que a gente estaria procurando? Retração de 15 como primeira região de venda de resistência, que seria essa. 15 minutos. Tá? Que eu vou deixar de amarelo, como sempre. E a gente tem a retração do 60 minutos, que seria essa. Que eu vou deixar pintado de lilás, como sempre. Beleza? Então, para hoje, os pontos que eu considero mais importantes, máximas e mínimas de ontem, marcadas na tela com as linhas contínuas vermelhas. Primeira região de resistência, retração de 15, amarelo. Segunda, retração de 60, lilás. E depois a retração do diário lá em cima, que para intraday hoje acredito que não seja um ponto tão relevante, porque a gente tem essa resistência de 15, 60 antes, tá? A gente poderia estar trabalhando pensando nelas, beleza? Lembrando que essa linha horizontal branca, segunda, é a mínima do mensal rompida ontem. Então a gente tende a puxar um pouquinho para baixo. Lembrando que a gente está num retângulo branco, que é o suporte do mensal, tá? O que eu faço então, Ale? Cara, eu esperaria os pontos de venda ou ponto de compra. Qual o melhor ponto de venda que eu mencionei aqui? Retração de 15 é o primeiro. Então eu começaria hoje a trabalhar, se eu acredito na queda, nas vendas no 15 minutos, montaria meu médio ali, se passasse direto eu continuaria nos 60 minutos. Passando disso já fica um pouquinho mais difícil, porque aí já vai mostrar que o dia é alta e aí ele está corrigindo aí para buscar a máxima de ontem, tá? Mas a princípio as vendas seriam essas. Compras tá um pouquinho difícil porque ele tá puxando muito para baixo. A gente poderia pensar em compras aí na abertura, acreditando num movimento já esticado, tá? Um movimento já esticado do 15 minutos, por exemplo, tá? A gente poderia pensar nesse movimento, perna 1, perna 2, perna 3, e aí ele está na região entre 50, entre 100 e 161 de fibo do movimento, ou seja, ele já está esticado, tá? Então aqui onde ele fechou, já dá para começar a pensar em compras para pegar a correção, para encontrar os melhores pontos de venda de 15 e de 60, tá? Então as compras a princípio seriam contra a tendência para pegar uma correção de um tempo de 15 ou 60. E as melhores operações para hoje acredito que seja esperar as vendas de 15 ou de 60 minutos. Beleza, galera? Acho que para hoje é isso, tá? A gente está com um movimento muito esticado, tá? A gente está no suporte, então assim, vendas agora não existem, tá? Eu não faria, por mais que tenha fechado próximo da mínima, ele pode abrir com um gapzinho de baixa, rompendo a mínima de ontem e já depois voltar na cara e corrigir, tá? E aí a gente tem que trabalhar com as correções de 15 minutos aí, porque o 5 está em tendência de baixa, né? O 5 está em tendência de baixa, tá certo? E a gente precisaria dos 5 minutos revertendo a tendência para dar compra, para a gente pegar a correção e pegar as vendas depois de 15 minutos.
beleza? Então 5 minutos em tendência de baixa, resistência de 5 é venda, eu não faria, esperaria ele reverter para fazer a venda de 15, tá certo? Beleza, galera? Bom, acredito que seja esses os pontos mais importantes.